Olá, boa noite. Começa agora o ND que vai falar sobre saúde. Você sabia que o seu intestino pode dizer muito sobre você? Já pensou a importância que tem o aparelho digestório? Conhece a expressão enfesada? Sobre todas essas curiosidades da máquina humana, a gente conversa hoje então com a doutora Kátia Guenaga, que é coloproctologista. Tudo bem, doutora? Boa Tudo noite, bem? seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho, então, sobre saúde, doutora. O estresse, a correria do dia a dia, toda essa situação que a gente vem vivendo, isso pode ter uma influência direta no nosso aparelho digestório e também, mais especificamente, no nosso intestino? Sim, vários fatores, né, influenciam nessa questão do funcionamento de todo o aparelho digestório. Então, no caso do intestino, né, do cólon, reto, o estresse é uma fonte produtora de distúrbios, de quadros de dor abdominal. Às vezes a ansiedade faz com que a pessoa tenha um aumento na formação dos gases, com distensão, né, com a barriga mais inchada, e isso realmente causa um desconforto e alteração do hábito, muitas vezes até alteração do hábito intestinal. Tem alguns sinais específicos, doutora, sinais de alerta, sintomas de que alguma coisa realmente não vai bem no nosso intestino? Sim, o sinal mais, assim, mais acentuado que se tem realmente é o sangramento, né? Aí sinaliza que realmente alguma coisa não está certa. Muitas vezes é só uma doença hemorroidária, uma fissura anal, mas às vezes pode ser um pólipo, um câncer, né? E a questão da alteração do hábito intestinal. Então, por exemplo, aquela pessoa que tinha uma boa evacuação e de repente passa a ter o intestino preso, ter uma constipação intestinal. Ou aquela pessoa que tinha uma boa evacuação e passa a ter de repente uma diarreia, um quadro de diarreia. O que a gente precisa sempre tomar muito cuidado é que às vezes isso é de uma forma passageira. Então a pessoa às vezes se assusta, se amedronta demais, pensando logo no pior, e realmente a diarreia é por alguma alimentação ou algum remédio que fez uso, a constipação da mesma forma, os remédios para dor muitas vezes podem causar, prender o intestino, causar prisão de ventre. Então é muito importante que o paciente tenha noção, principalmente em questão de tempo. Então, esse meu intestino começou a ficar diferente, ou com diarreia, ou mais preso, em quanto tempo, há quanto tempo eu venho sentindo isso, eu tenho tido dor na barriga, uma dor abdominal constante, né? Então, isso realmente são sinais de alerta, porque é E difícil para a gente só, né, às vezes nessa questão do sintoma, achar que não é nada, que é só mesmo um estresse, uma alteração baseada em algum evento pontual. Né? É sempre bom, às vezes, a visita ao médico para uma conversa, um exame físico e, se necessário, algum exame para complementar. a senhora mencionou agora a questão do tempo. Qual é o tempo aceitável antes de se buscar essa ajuda médica? Porque às vezes nesses primeiros sintomas, né, a gente procura aqueles remédios caseiros. Cada um se vira com o que sabe, o que a avó ensinou, o que a mãe ensinou, o que tem em casa, o que o farmacêutico receita, enfim. Agora, Uhum. quanto tempo depois desses sintomas já é necessário, então, buscar uma ajuda especializada? Então, a gente considera o quadro, por exemplo, para diarreia, uma diarreia crônica, faria chamaria muito mais atenção, quando passa de 4 semanas. Né? Consideramos também diarreia aquela evacuação mais líquida, né? Com mais de 5 evacuações ao dia, né? E que às vezes vem com sangue ou com muco. Então, em 4 semanas, até 4 semanas, consideramos como uma diarreia aguda. No caso da constipação intestinal, da mesma forma, consideramos até 3, 4 semanas como um caso às vezes pontual,
por uma medicação, por exemplo, os analgésicos, que é muito comum, as pessoas com dor de cabeça, né, o estresse tem esse componente de uma dor de cabeça, uma cefaleia, e a pessoa acaba tomando alguns analgésicos. Com essa pandemia, o fato das pessoas estarem em casa, muito tempo às vezes sentadas na frente do computador, então acaba se tomando algum anti-inflamatório, algum analgésico de uma forma mais prolongada, que acaba alterando o hábito intestinal, levando a uma prisão de ventre. Então, a gente mais ou menos em 3, 4 semanas, se não houve melhora após mudar o uso do medicamento, melhorar a questão da alimentação, se não se teve esse retorno, o ideal é que se procure um médico, né? Agora, doutora, todo mundo tem muito medo do câncer, né? A senhora falou se pensa em alguma coisa mais séria, na verdade, o que as pessoas têm medo realmente é do câncer no intestino. Existe algumas doenças que podem começar sem complicações, talvez de forma silenciosa e que elas acabem num câncer? Agora em setembro, né, nós tivemos a campanha do Setembro Verde, que foi justamente voltado para estimular as pessoas a prevenção do câncer coloretal, câncer de intestino grosso. Por quê? Porque esse é um câncer que ele é bastante insidioso, ou seja, ele começa de uma maneira bem tranquila, assim, bem leve, com pouquíssimos sintomas, e que num quadro mais avançado, o sintoma já é maior, né, o componente maior, e nessa fase de sintoma mais avançado, realmente a doença também está mais avançada. Então, o câncer coloretal, ele 90% das vezes, 99% das vezes, eu posso afirmar, ele começa como um pequeno pólipo, como uma verruga que aparece no interior do intestino e que vai aumentando e, principalmente, além de aumentar, ela vai havendo uma degeneração. Então, o que era um pólipo benigno, ele passa a se transformar num pólipo maligno, né? Então, começou realmente com uma coisa bem leve, né? Porque ele começa às vezes com 3 milímetros, 4 milímetros, eles bem pequenos e vão crescendo, não há sintoma, né? Poucas vezes se tem algum sangramento escondido nas fezes, o paciente não percebe, né? E quando realmente o sintoma começa com sangramento, a dor, né, no abdômen, alteração do hábito intestinal, muitas vezes a doença já está mais avançada. Um estágio mais avançado. Então, todos aqueles sintomas que a gente falou anteriormente, na verdade, eles não sugerem nada mais grave, né? Sugerem outros tipos de doença, mas não necessariamente o câncer. Não, o câncer, né, a gente sempre fala com o paciente que para o câncer coloretal, o paciente ter um sintoma maior, uma dor mais forte, o abdômen mais distendido, mais inchado, ele já está numa fase mais avançada e que muitos outros sintomas vêm junto. Às vezes um emagrecimento, uma falta de apetite, né? Não vem somente com uma dor súbita, né? Uma mudança súbita do hábito intestinal. Sempre o câncer, infelizmente, ele vem acompanhado com outros sintomas, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a saúde do intestino. O Hospital Ana Costa você já conhece, não é? São mais de 50 anos de tradição na Baixada Santista. E agora tem uma nova estrutura de oncologia ambulatorial e hospitalar e ainda conta com oncologia pediátrica. Mas você deve estar se perguntando: e como eu posso oferecer toda a qualidade do melhor hospital da Baixada Santista para os funcionários da minha empresa? Bem, é simples. Basta fazer o Plano Empresarial Ana Costa. Você e seus funcionários terão acesso aos melhores recursos e aos melhores médicos da Baixada. E o melhor, tudo isso a partir de apenas R$ 55,78 mensais por beneficiário. E tem mais, o Plano e o Hospital Ana Costa fazem parte da Mil, que é uma referência em saúde no Brasil. É garantia de solidez e segurança para a sua empresa. Para adquirir o Plano Empresarial Ana Costa, você só precisa ligar para esse número 3285-1212. Ligue agora! Não importa o tamanho da sua empresa, ela pode ser pequena, média ou grande.
O que importa é que o Plano Ana Costa é a escolha certa para você garantir o cuidado certo aos seus funcionários e alavancar o crescimento do seu negócio. Ligue! O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, saúde, o que o seu intestino conta sobre você. Sobre esse assunto, a gente está conversando com a doutora Kátia Guenaga, que é coloproctologista. Doutora, a gente está falando sobre a questão do câncer no bloco anterior, e a senhora falou sobre o aparecimento inicial de alguns pólipos, né? O que identificaria esses pólipos? Que tipo de exame é feito para ter essa identificação? Uhum. Então, o que se chama de, assim, o melhor exame, na medicina a gente chama de padrão ouro, para a identificação dos pólipos é a colonoscopia, né? A gente tem alguns outros exames que são usados no que falamos de rastreamento do câncer coloretal, que é aquela situação em que você vai investigar pessoas que não tenham sintomas, né? Então, uma população em geral. Assim como nós fazemos o exame ginecológico anualmente, o homem faz o exame da próstata, né, anualmente, sem que tenha sintomas, né? Da mesma forma, a ideia seria o ideal, né, fazer uma colonoscopia. A colonoscopia, além de identificar o pólipo, ela ainda consegue fazer o tratamento, ela consegue fazer a retirada desse pólipo no momento do exame. Então, isso facilita bastante a prevenção do câncer coloretal. Mas a ideia é fazer esse exame anual? A ideia é fazer esse exame aos 50 anos, né? Ou a Sociedade de Cancerologia Americana tem tentado mostrar que talvez aos 45 anos seria o tempo mais ideal para o primeiro exame, né? Mas aqui no Brasil ainda fazemos o preconizado é aos 50 anos. E se tudo estiver bem, se esse exame estiver normal, ou a depender de um pólipo pequeno ou um pólipo sem características de malignidade, esse exame pode ser repetido em 5 a 10 anos, né? A depender também da história familiar. Quem tem história de câncer coloretal na família, e aí a gente considera a família o pai e a mãe, ou no máximo os avós, né? E aí sim, essa pessoa deveria fazer a cada 5 anos. Ok, antes dos 50 a cada 5 anos, é isso? Isso, aos 45. Se tiver histórico familiar. Se tiver histórico familiar, por exemplo, então alguém que tenha um pai que teve um câncer de cólon aos 40 anos. O recomendado é que 10 anos a menos essa pessoa realize a colonoscopia. Então, com 30 anos, iniciaria o rastreamento com colonoscopias. Se ele não tem história familiar, então é só realmente um exame de pesquisa, de rastreamento. Aos 45 anos, o americano está tentando mostrar, e parece que realmente ele tem razão, que deveria ser aos 45, e caso contrário, aos 50 anos. O que se tem hoje mesmo na literatura é que aos 50 anos é o ideal para fazer o primeiro exame de colonoscopia. Se esse primeiro exame de colonoscopia for normal, ele pode ser repetido a cada 10 anos, né? A gente teve recentemente, há pouco mais de um mês, a morte, né, do ator que fez Pantera Negra, morreu de câncer de colo retal com 43 anos. Em todo o mundo, esse é considerado o terceiro tipo de câncer mais comum e representa 10% de todos os novos casos da doença em geral. Uma das particularidades desse tumor é que ele é mais frequente em regiões mais desenvolvidas, América do Norte, Europa e Oceania. E mesmo no Brasil, as maiores taxas de incidência estão no sul e no sudeste. Doutora, dá para explicar isso? Por que acontece essas taxas, então, sul e sudeste? Tem a ver com o churrasco do gaúcho, não? Roberta, infelizmente tem um pouco a ver com o churrasco do gaúcho. Então, os estudos hoje mostram que realmente a carne vermelha, mas principalmente os alimentos processados, né? Os ultraprocessados são os vilões aí na questão da incidência do câncer, né? Então, é o salaminho, é a mortadela, que o santista gosta bastante,
é o presunto, né? E realmente a carne vermelha. Os estudos têm mostrado que dietas ricas nesses alimentos, eles aumentam a chance do câncer coloretal. E no Brasil, se você ver a estatística do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, o câncer coloretal está em segundo lugar, tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem só perde para a próstata, né? O câncer de próstata ainda é o primeiro lugar, e para a mulher o câncer de mama. Então, o câncer coloretal no homem, ele ficou com uma incidência maior do que o câncer de pulmão, que era o segundo, e no caso da mulher, no câncer de útero, que era o segundo lugar. Talvez porque realmente a população tem tido um acesso maior à colonoscopia, né? E aí o diagnóstico está sendo mais feito do que era antes. Em questão dos países desenvolvidos, justamente está relacionado com isso. Os alimentos processados, é o hambúrguer, é o salaminho, é o presunto e a carne vermelha. Deixa eu tentar salvar um pouquinho aqui o churrasco ainda, doutora, sem nenhuma intenção em relação a isso, mas a gente colocou dois fatores, né? Um seria o fator genético e outro essa questão da alimentação. Se a gente for pesar na balança, qual tem maior peso, o fator genético ou o tipo de alimentação? Então, a gente tem uma incidência maior na população geral sem história familiar, né? E aí isso acontece, essa população geral são aquelas pessoas que têm o câncer após os 50 anos, né? Então, realmente a gente não existe ainda uma afirmação concreta de que esses alimentos sejam os vilões, mas tudo direciona para isso. São estudos, Roberta, são estudos populacionais que precisam ser feitos, que tem um custo muito alto, precisa de uma população muito igualzinha, que tenha uma vida igual durante muitos anos, que se tenha um acompanhamento muitos anos dessa população. Então, esses estudos realmente são mais difíceis. E você começa a pegar, então, alguns estudos pequenos num local do mundo, outro estudo pequeno em algum outro local, e tenta reuni-los num estudo, né, numa avaliação maior, para poder ter a ideia do que realmente acontece. Então, isso que você falou é o que esses pequenos estudos, quando vistos juntos, né, quando englobados, mostram que a carne vermelha, os embutidos, esses alimentos ultraprocessados principalmente, levam um risco maior do câncer após os 50 anos. Agora, só para a gente fechar essa questão, doutora, em relação aos índices, não quer dizer que a pessoa vai comer uma vez e ela já tem um indício maior, né? Qual é o que a gente poderia considerar como excesso, consumir em excesso carne vermelha, consumir em excesso embutidos, por exemplo, dias da semana? Quantas vezes por dia é aceitável ingerir carne vermelha para que não se corra risco? Uhum. Ainda não se tem esse denominador, né, de qual que seria. O que a gente costuma orientar os pacientes é que intercale um pouco, por exemplo, com o frango, né, com a carne branca, com o peixe, né, que é tão, principalmente na nossa região, é tão rico, e mesmo a carne de porco, que existe um tabu muito grande ainda em relação à carne de porco, porque antigamente o porco era criado no nosso quintal, e hoje o porco tem uma criação extremamente apurada, né, que nem o frango, né, com uma dedicação muito grande do criador, tornando a carne de porco tão saudável como qualquer outra carne. Então, o que a gente recomenda é que, assim, claro, a gente sabe que a população brasileira tem uma preferência pela carne vermelha, não só o gaúcho, mas de uma forma nacional, a carne vermelha está quase que todos os dias no prato do brasileiro. Então, o que a gente recomenda é que intercale um pouquinho, talvez umas 3 vezes por semana colocar uma outra carne que não seja vermelha, e principalmente investir também na alimentação com fibras, né, que são as verduras, as frutas, né, incutir essa indicação, esse hábito até nas crianças, que às vezes não comem frutas, não gostam de verduras e acabam deixando isso de lado, né?
Esse é o grande desafio, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre saúde. É um minutinho, eu volto já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje é saúde. A gente está conversando com a doutora Kátia Guenaga, que é coloproctologista. Doutora, a gente falou nos blocos anteriores, né, sobre a alimentação, a senhora acabou com o meu churrasco de uma forma geral, brincadeira, mas falando um pouquinho sobre o exame que detecta o câncer de intestino, a questão da colonoscopia. Como é que pode ser feita, então, a detecção do câncer só através desse exame mesmo? Como é que é o procedimento? Como eu falei, a colonoscopia é o exame que é o melhor, né, de melhor qualidade para a detecção do câncer, né, do câncer coloretal. Ele, quando tem o pólipo durante o exame, é possível ser retirado, né, e esse pólipo, ele é o precursor do câncer, né, então nessa fase a gente está tratando numa fase bem inicial, né? E seria o ideal a colonoscopia que aos 50 anos todo mundo fizesse, independente de história familiar, independente de sintoma, que todo mundo fizesse uma colonoscopia aos 50 anos. A gente sabe que é um exame que tem um custo um pouquinho maior e às vezes em determinados locais menores não se tem acesso a isso. E às vezes pode se lançar mão de algum outro exame, como uma pesquisa oculto nas fezes, um raio-x, um enema opaco, né? Mas o melhor mesmo, o exame que mais determina a questão do câncer, que investiga e diagnostica, é a colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino. É mais ou menos como a endoscopia alta, onde se entra com um aparelho, com uma microcâmera, que vai identificando, consegue visualizar todo o intestino grosso. Não tem por onde fugir, né, doutora? Tem que fazer ele mesmo, então. Não tem por onde fugir. Ele é o melhor exame. Tá ok. Doutora Kátia, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para a senhora e uma ótima noite para você. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.